Pessoal, eu dei o start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar nossa aula, vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Digital, tá? Diretrizes essas que, né, vocês devem seguir para a gente ter uma aula mais proveitosa aí, né? Quando quiser falar, levanta a mão, né? Obviamente, né, se o Teams aqui, né, na hora, às vezes ele não aparece sua mão levantada, né, mas na maioria das vezes aparece. Se não aparecer ou demorar de responder, você pode falar, tá? Não te impede nada. Ó, professor, eu levantei a mão, mas eu tô demorando aí e tal. Às vezes eu vou falar, não, porque eu tô preferindo terminar o raciocínio. Às vezes se eu vi, né? Mas eu não vi, tá? Desculpa, já já que eu te falo isso aqui, tá? Mas assim, o princípio de levantar a mão para a gente ter uma aula mais fluida, né? Porque às vezes não é culpa de você, do aluno, né? Às vezes você está com tanta dúvida que aí você vai perguntando, perguntando, às vezes vai destoar da teoria que a gente está falando no dia, tá? Então, essa orientação ela é mais para isso. Depois das orientações, vamos voltar à nossa programação normal aí para nossa segunda aula de manutenção elétrica predial e industrial, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. A gente compartilhar aqui a tela com vocês. Aula passada, a gente falou sobre a atividade um, tá? Que era uma atividade, vamos dizer assim, inicial, tá? Um start aí inicial para vocês entenderem o que que é um memorial descritivo, né? Reforçar o que a gente estudou lá em instalação. A gente começou a estudar, na verdade, tá? Lá em instalações elétricas prediais. Se você for para trás, né? Instalação elétrica predial, lembra que eu pedi para vocês guardarem aqueles modelos de relatório técnico, tá? Foi basicamente com aquela premissa ali que você vai elaborar não só esse memorial descritivo, mas você vai descrever, né, obviamente, e é isso que o memorial faz, né? Descrever as instalações elétricas, inclusive já até postei, a aula já está postada aqui, tá? A Flaviane já postou para você. E o material extra, ó, lembrando que ele está aqui, ó, na pastinha que fica em cima da aula, tá? A NR10, né, que é a base de segurança, inclusive do Ministério do Trabalho e Emprego, que chancela quem, que autoriza a NBR 5410, que é o documento técnico, né, que é a orientação técnica. Quando eu falo técnica, ela serve para o eletrotécnico, ela serve para o engenheiro eletricista e serve para o capacitado, né, que são os eletricistas da área, né, principalmente o eletricista industrial, tá? E também a norma técnica
de distribuição local. O que eu coloquei essa aqui da Celg, tá? Antiga, mas a gente pode acessar aqui vamos dizer assim, a atual, né? Vamos aproveitar, vamos fazer isso antes da gente iniciar a primeira atividade aqui, porque agora sim, a primeira atividade, ela está relacionada ao, ao contexto aqui da situação de aprendizagem, lá a situação de aprendizagem do Hotel Eco Resort, tá? Então, enquanto isso aqui, ó, vamos lá em situação de aprendizagem. Deixa eu pegar aqui a, os arquivos para a atividade 2. Tá vendo que é um monte de arquivo aqui? Inclusive, essa atividade 2, pessoal, ela tem duas etapas, tá? Eu vou baixar, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos a solicitação, que é a parte um, tá? Solicitação de serviço de manutenção para uma subestação, tá? Que é o que a gente vai analisar hoje. A solicitação de serviço para lavanderia, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Cadê? Esses outros arquivos aqui são as plantas baixas, tá? Vou baixá-las aqui também, tá? Obviamente, a gente vai utilizar a planta baixa da subestação hoje. Tem muita coisa aqui, ó. Aí vocês vão voltar aqui na situação de aprendizagem e vocês têm que pegar a folha, na verdade, a da atividade 1 do memorial, né? A folha da atividade 2, tá? E essa folha, vocês vão. Eu vou pôr aquela abreviada, que pode ser que ela não abra no meu dispositivo aqui, que ele já está lotado. Eu só vou pôr OS. Aí esse mesmo formulário, tá? Vocês vão fazer a cópia dele, porque vocês vão colocar parte um e parte 2, tá? Hoje a gente vai ver essa primeira solicitação aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se copiou tudo, copiou. Nessa folha que vocês vão criar, tá? Baseado nas informações da OS, deixa eu tirar aqui o parágrafo, porque eu sempre deixo o meu ativo aqui, só na hora da aula que eu desligo. Essa aqui é uma folha padrão da empresa. Lembra que eu comentei ainda lá em instalação predial, que a empresa ela tem um formulário padrão, toda empresa tem, tá? Antigamente era majoritariamente físico, né? Hoje em dia são padrões tipo esse aqui, né? Padrão Word,
Dependendo, por exemplo, não sei se você já viram aquelas folhas de seguro, quando você vai fazer um seguro, quando você vai comprar uma casa aí, você já tem formulários padrão e geralmente eles fornecem na versão PDF, né? E tem alguns que inclusive tem esses itens aqui para você marcar e eles são um PDF que aí você consegue fazer a marcação. Aparece lá por exemplo, aqui essa marcação aqui, né? Um Vzinho aqui dentro, que eu coloquei grande demais, tá? Ele aparece assim, ou então simplesmente ele vai pintar tudo aqui, ó, vai estar tudo colorido, tá? Nesse estilo. Então, aqui é que vocês vão executar o relatório, tá? Eu vou orientá-los aqui nesse sentido. Eu já peguei aqui até a. Deixa eu ver se eu. Não, ainda não. No caso, hoje vai ser a solicitação de serviço um, ó, final um aqui, isso mesmo. Subestação. Inclusive, eu vou deixá-las separadas aqui de propósito. O que que nós temos aqui, ó? Nós temos um arranjo da subestação, como que ela tá lá no dentro das, como que os transformadores de potência eles estão distribuídos aqui, ó. Você entra aqui na sala do transformador, você tem uma manopla aqui, ó. Aqui tem uma grade. Por isso que eu forneci para vocês essa norma. Deixa eu ver aqui. A N, essa daqui, ó, tem alguns desenhos aqui, inclusive eu posso até procurar aqui na norma da Equatorial, mas eu já forneci essa daqui para vocês verem o que que é uma. Isso aqui é uma subestação, ó. Essa subestação, ela tem dois objetivos no sistema elétrico de potência. Primeiro objetivo, transformar a rede 13.8 em baixa tensão, porque senão, nem na sua casa, ou seja, no residencial, nem no comercial e nem na indústria, você não vai ligar equipamento nenhum, tá? Todos os equipamentos, independente de onde você está ligando, da indústria de grande porte até uma simples residência, um kitnet, é tudo na baixa tensão, tá? Primeiro objetivo. O segundo, tá? Quando é numa residência, eu já puxo aqui da baixa tensão direto para a residência. Já numa empresa, eu vou ter que ter um transformador próprio, tá? Inclusive, a gente viu lá em instalação industrial, não, melhor, nós vimos lá em projeto industrial, tá? Ó, esse é o exemplo de uma subestação abrigada, tá? Aqui é a planta baixa, tá? Que mostra por cima a subestação. Isso aqui é o corte, é a vista lateral aqui, ó. Aqui vem a entrada aqui da média tensão. Esse isolador ele serve como uma ancoragem aqui, tá? Aí o cabo é desviado, isso aqui chama mufla, tá? Ele vem aqui para essa chave fusível e aí alimenta o transformador da subestação ou os vários transformadores, tá? Lembra que a gente viu lá em instalação do CEP, né? Uma subestação semelhante a essa daqui, mas não invalida de você ir aqui na norma da Equatorial, tá? Tava falando isso para uma turma que tá, né, ainda tá aí nos primeiros, ainda tá lá em projeto, por exemplo, predial. Até eu falei hoje também para uma turma de eletricista industrial, tá?
Você vem aqui, ó, norma técnica Equatorial Goiás. Você vem aqui, norma de conexão. Hum, Confesso que eu nunca entrei nesse construtivo aqui. Deixa eu ver o que ela tem aqui de bom. Projeto de rede, que é NT05, é boa. Padrões de rede aérea. Padrão de estrutura e equipamento. Tipo de ambiente. Topografia. Execução de sondagens. É mais possível. Construção de linhas de alta tensão, aí no caso é a linha de transmissão, tá? Linhas de distribuição de alta tensão, tá? Gente, é basicamente linha de transmissão, por exemplo, 69 kV, você tem ela em. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, é. Vocês vão ver na próxima matéria. 69 kV, 138. Ó, tem essa aqui, 138, ó. Ela é uma linha de distribuição, tá? Só que ela é de alta tensão, tá? Ela é uma linha de transmissão, só que ela tá em um poste de distribuição e vocês estão vendo aqui, ela tá numa cruzeta especial. Essa cruzeta, ela é de concreto armado, tá? É... E ela serve para portar 138 kV, tem algumas que portam 69 kV, tá? Aí as de distribuição que portam a média tensão são essas que tava até aqui, ó, essa aqui, ó, de distribuição. A estrutura e equipamento vai estar nessa daqui, ó. Ó, dessa aqui, ó, 13,8. Tem uns postes, ó, só para 13,8 e obviamente deve ter 34,5 kV. Deixa eu ver se tem mais. Rede de distribuição, aqui é a rede compacta, tá? Subterrânea. Aérea de 23. Ah, eles separaram aqui. Eles separaram a de 3,8, colocaram numa única. Depois essa 22, ó, tem a de 23, que ela não é muito comum aqui, pelo menos aqui. É 34, sim. Ó, critério de projeto de subestação. Deixa eu ver se essa 26 aqui, ela se adequa mais a gente. Um jeito fácil da gente ver isso, a gente vê aqui, ó, seccionador de 34, 138. Essa aqui é uma subestação ao tempo, tá? Essa aqui é uma de potência, viu? TR. É. Essa aqui é de subestação, mas é subestação de potência. Caixa de medição. Faixa de servidão, que é a de limpeza lá. Mas eu acredito que ela esteja aqui mesmo. Norma técnica de conexão. Vamos dando uma olhada aqui. Baixa tensão. Eu descobri hoje, estava dando aula para os eletricistas aí.
industrial. Eles colocaram motores nessa última versão só aqui. Conexão com geradores, autoprodutores, né, que produz. É o off-grid, tem o on-grid, né, produtor independente. Compartilhamento de infraestrutura, incorporação de ativos, conexão, uma ação pública. Eu acho que essa 26 aqui. Inclusive, acho que a gente viu ela agora há pouco. Encargos, padrões constitutivos de caixa de medição, conexão e migração de clientes livres, linha de distribuição subterrânea, carga de veículos elétricos. Ó, interessante essa NT 42 aqui. Interessante. Estão vendo que não é fácil, viu? Muda muita coisa. Nossa, eu vi agora há pouco aqui. Eu não lembro se é a mesma daquela. Essa aqui já está um pouco diferente daquela que a gente viu. 15 kV, 145. Transformadores, né? Resfriado a óleo. É muito parecida com aquela outra, mas eu não estou encontrando o transformador aqui. Eu vou baixar essa daqui, tá, pessoal? Que é uma subestação, mas ainda não se prendam por essa, tá? Lá ainda não. Vou aproveitar aqui o ensejo aqui, ó. Interessante, ó, isso aqui, vou deixar aqui. A gente até pode falar numa aula aí. Inclusive, a gente tem aqui a linha de 138 e tem uma linha que me parece, ó, tem até uma entrada de subestação aqui. Parece ser de, eu acho, isso aqui tá me enganando muito, esse isolador aqui. Tá parecendo que é de 34,5. Mas enfim, vamos focar aqui mais na nossa atividade aqui, ó. Isso aqui é uma subestação, tá? Eu vou até. Vou ver aqui. Eu tenho umas fotos aqui, pessoal. Rapidão aqui, deixa eu ver se. Mas tenho quase certeza que estava aqui. É, nessa aqui não tá, definitivamente.
Isso aqui não tá não, galera. Então, eu tô achando que tá aqui de projeto industrial. Mas eu precisava mostrar para vocês aqui, ó. Não tá aqui. Às vezes eu procuro aqui, mas não acho. Não é isso aqui não. Isso aqui eu vou mostrar um pouco depois para vocês. Hidrelétrica. Galera, não vou ficar devendo aqui. Enfim, essa aqui é a folha que vocês vão fazer o relatório aqui, tá? Revendo aqui aí falando, né, que o Hotel Aqui Resort é famoso por, né, instalações impecáveis e tal, e que o regime de trabalho aqui, ó, ele tem, né, e requer uma equipe especializada que ela trabalha diretão 15 dias, né, e outros 15 dias ficam, né, volta à sua residência aí, tá? Então a equipe fica metade do mês trabalhando e outra metade todas as folgas, né? Então saiu um técnico, né, de maneira que Henrique foi contratado, tá errado aqui, né? Contraído, foi contratado e juntamente com Fábio ficarão responsáveis por manter o hotel funcionando perfeitamente. Então, após a contratação de Henrique, o supervisor Danilo solicitou a presença no hotel para fazer um treinamento, né, de 2 dias. Ele conheceu, né, fez o que o pessoal da segurança do trabalho chama de aquele primeiro contato, né? Você faz os cursos NR10, CEP, provavelmente a reciclagem do NR10 que tiver faltando ali, tal. Você faz a integração na empresa. Fez a integração de 2 dias, né? Após esse período de treinamento, ele estava pronto para exercer, né? Conhecia todas as áreas, o que que tinha que fazer, conhecia o regime de trabalho, né? Que ele ia estar disposto a fazer. Então, ele retorna para sua casa e aguarda, né? O início lá do trabalho. Provavelmente fazer os exames, né? Finalizar os exames ali, finalizar o ASO, né? O atestado de saúde ocupacional. Então, passou-se alguns dias, Henrique chega ao hotel para iniciar sua jornada, né? E vai até a sala de manutenção, né? O departamento de manutenção, verificar se há alguma atividade aguardando, né? E ao chegar na sua mesa, Henrique liga o computador, acessa o sistema lá de gestão do hotel, né? E verifica que tem duas SS, né, solicitação de serviço, tá? E geralmente, né, aqui no caso ele está chamando de SSM, tá? Que é essa solicitação aqui, tá? Para ser analisada e depois, né, executada. Por que que fala análise e execução? Você vai saber primeiro o que que é, né? Então, geralmente, você vai fazer uma análise preliminar do serviço e dos riscos envolvidos, que a gente aprendeu aí, principalmente lá na UC de segurança em eletricidade, tá? Então, após ler as solicitações, né, as duas, né? Vamos ler só a primeira aqui por enquanto. E deu a entrada, né? Entra o Danilo, supervisor. Inclusive o Danilo é que pediu, né? Solicitou a primeira, a segunda foi pessoal lá da lavanderia do hotel, tá? Que dá boas-vindas, né? O Henrique
e em seguida inicia a conversa a respeito da solicitação. Ele explica que foi feita por ele, né? Essa primeira, por isso que está aqui o nome, Danilo Santana. Ele fez uma inspeção visual, lembra? Lá em instalação predial, lá no item, acho que é 7 ponto alguma coisa lá da NBR 5410, tá? Inspeção visual, você visualmente pode ver algumas coisas aqui, né, que, que pode indicar problema, né? No caso, foi um alarme aqui, ó. Aí ele abriu, né, a solicitação de serviço, e essa solicitação de serviço ela deve virar uma ordem de serviço aí, né, que ele vai executar, tá? Então aqui ele explica aqui, ó, aí setor, nome, né, ramal, o e-mail aqui, né, do quem pediu, né? Inclusive é uma manutenção preventiva, porque o equipamento ele tá parado? Não. O equipamento, inclusive, deixa eu aumentar aqui o equipamento, ele tá funcionando. Vou diminuir mais um pouco. Ele está funcionando aqui, ó. Aí falou que no dia 15/8, às 6h45, o relé de proteção emitiu um alarme sobre aquecimento do transformador a seco, identificado como o transformador 1. Tá? Então, lá no. Deixa eu ver aqui. Então, esse aqui é o transformador 1, ó. Do hotel, fui até o local fazer verificação preliminar, né? Inspeção visual, já que o sobreaquecimento estava em um limite acima do normal, mas ainda possuía valores aceitáveis, né? O que não traria risco à instalação elétrica. Por exemplo, se tivesse muito acima, a proteção ela já teria sido acionada, viu? A verdade é essa. É por isso que ele fala que ela estava em valores aceitáveis, porque só estava emitindo um alarme, né, de sobreaquecimento, sobrecarga, aí, no caso. Durante a verificação, constatei inicialmente que havia muitos materiais impróprios, né, cadeira, escada, ou seja, está utilizando aqui, ó, na subestação, por exemplo, a entrada dela aqui, ó, aqui dentro aqui, ó, material, ó, é cadeira, escada, bloqueando a ventilação, tá? Inclusive essa subestação aqui, ó, ela tem essa grade aqui na frente, ó, basicamente essa gradezinha que a gente está enxergando nesse desenho aqui, ó. Isso aqui é uma grade, tá? Que é a gaiola de Faraday, tá? A gaiola de Faraday impede esse corte aqui, ó, ele tá mostrando sem a grade aqui, ó. Aí essa alavanca aqui, ó, é porque eu queria mostrar a foto. Essa alavanca é justamente essa daqui, ó. Essa alavanca que você vai abrir, mas você não vai abrir ela de cara de uma vez, tá? Porque tem subestação igual essa daqui, ó. Essa tem o transformador aqui. Ela aparentemente não tem um disjuntor de média tensão. Algumas têm, tá? Mas mesmo assim, ó, eu tenho que desligar, eu tenho que vir aqui, ó, nos quadros. Aqui deve falar aqui, ó. Ó, painel de baixa tensão, tá? Que é o 1, o 3 e o 4. Então aqui, ó, no 1, no 3 que fica aqui atrás do transformador, e no 4 tem painéis de baixa tensão, tá? O QTA, o que muda para o grupo motogerador, tá no 2. O 2 é aqui, ó. O QTA fica aqui, que é o que, quando dá o horário de pico lá, lembra lá em eficiência energética? Quando dá o período de ponta, né? Eu chamo pico de ponta, né? O de ponta, aí o QTA, ele tira a concessionária, tá? Tudo é jogado pro no break, e aí depois ele manda para o grupo motogerador naquele período, quando dá né, antes mesmo de dar as 22 horas, ele volta para a concessionária de energia. Isso acontece todo santo dia, tá?
Então ele viu que tinha bloqueando, né, a entrada de ar aqui e tal. Não deve, isso aqui deve estar livre, ó. Aqui deve estar livre, tudo livre. Não pode estar bloqueando o ar, não pode estar bloqueando né, aqui nessa zona aqui que fica de fora. Basicamente essa, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui seria a entrada da subestação, que é uma vista aérea, tá? A entrada de subestação aqui e aqui é a grade, ó. Que é o tapete isolante, ó. Eu não achei as fotos aqui, pessoal. As fotos que dá para você ver melhor. Beleza. Então ele viu que tinha coisa bloqueando a ventilação e estava muito empoeirado sobre os equipamentos, principalmente sobre o transformador, né? Que o transformador 1 ele está por aqui. O que pode provocar sobreaquecimento, beleza. Além disso, verifiquei através de inspeção termográfica que os conectores dos cabos do secundário do transformador estão com mau contato, pois é visível, através de termografia, o sobreaquecimento, tá? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo, ó. Ele usou um equipamento semelhante a esse daqui, ó, um termovisor, e aí ele viu, ó, vamos supor que aqui fosse o quadro aqui. Deixa eu voltar lá, porque eu. Se eu não... Ah, tá aqui, ó. Justamente aonde eu. Quer ver, ó? Ó, isso aqui é transformador, tá? Que é uma subestação. Isso aqui é o disjuntor de média tensão, tá? Ele parece um transformador, tá? Ele é resfriado igual um transformador. Isso aqui quando a subestação tiver, tá? Um disjuntor de média. Eu tinha colocado dentro da pasta, né? De óbvio, óbvio, né? Eu tinha colocado dentro da pasta mesmo. Então, ó, ele fez uma inspeção termográfica, né? Assim, a olho nu eu não consigo, né? A olho nu você vê aqui, ó, que esse aqui é o primeiro cabo, ó, que tá passando esse conector, esse aqui é o segundo, tá? Então, você a olho nu vê aqui, ó, que tá meio borrado, né? Mas aparentemente o cabo tá ok, né? Pode até eu achei curioso aqui, ó. Tá vendo que o vermelho aqui ele tá mais escuro. Geralmente quando a isolação, a cor ela tá mais viva, mais escuro. Quando tiver com essa cor aqui, ó, meio clara, borro fugido, é óbvio que aqui tá esfumaçado, tá? Porque o foco tá em cima do equipamento. Mas se a olho nu você vê que ele tá né, ele esbranquiçado, pode ser também que esse cabo é muito antigo, tá? E aí ele tá ressecado. Mas nesse caso, ó, você olhando assim a olho nu, você não, aí tá de boa. Aí coloca o termovisor na frente e ele mostra, ó, que tá pegando fogo. Tá igual aquele meme lá do Faustão, né? Tá pegando fogo, bicho. Aqui, ó. Fuego, fuego, ó. O Borne aqui, ó, ele tá. Quanto mais próximo do branco, mais quente ele tá. Então foi isso que o Danileira viu, né? O Danilo aqui, né? O chefe dele viu, tá? Do equipamento. Então o equipamento não tá parado ainda, tá? Tá funcionando. Foi uma manutenção urgente, né? Porém programada, né? Então basicamente é fazer a limpeza, liberar esse local aí, limpar o tapete que fica lá, né? O de proteção, tá? Mas para a gente ter um resultado melhor aqui na nossa aula aqui, eu fiz de propósito aqui
eu já, como se diz, eu fiz uma espécie de execução aqui do que seria o ideal de você fazer aqui eu vou até pegar a OS aqui, ó, só para vocês compararem aqui, ó. Coloquei o nome do requisitante, que foi o chefe lá do setor de manutenção, né, ramal tal, o número da OS é importante, tá? Então, essa solicitação de serviço de manutenção, né, SS, né, M, que é uma solicitação de serviço específica, né, ela vai virar uma OS porque né, no caso aqui, esqueci o nome do rapaz, qual que é o nome dele? Henrique, né, que é o seu paradigma, ele vai executar, tá? Então, qual equipamento, né, que vai ser realizada a manutenção? Eu vou, inclusive, colocar aqui já tudo junto, né? Vai ser no transformador 1. Ele está parado? Não, não. Essa está dizendo que não, né? Ele está funcionando. Inclusive, no relatório da solicitação de serviço que o Danilo fez, ele falou que está, né? Ela ainda está funcionando, né? Porque se fosse crítica, a proteção teria desarmado. Então, existem vários tipos de subestação, tá? Esse que eu mostro aqui, esse exemplo do desenho 16 aqui, é uma subestação que ela já tem um transformador, né? Um transformador único. É, ó, já essa outra aqui, ó, já tem o transformador e tem, por exemplo, o disjuntor de média tensão, que é o caso dessa aqui, ó. Deixa eu pegar uma foto. Ó, isso aqui tá até melhor aqui, ó. Então, tem o disjuntor de média tensão, tá, ó, não desligar sem antes desligar o disjuntor, tá? Aí, no caso, ele está falando de desligar é puxar essa manopla aqui, tá? Mas só que antes você tem que ir lá nos quadros, acho que é o 1, 2, né? E o 1, 2 e o 4, isso mesmo. Nos de baixa tensão e desarmar tudo. Aí você desarma a baixa tensão, tá? E aí todos os equipamentos desse hotel vão parar de funcionar, por exemplo, de madrugada lá, né? Na hora que estiver fazendo a manutenção, né? No horário propício. Porque aí, na hora que eu desarmar aqui a média tensão, tá? Por que que os disjuntores, a proteção geral da baixa tensão tem que estar desarmada? Porque se ela tiver armada, você concorda comigo que algum equipamento, uma bomba de recalque, alguma coisa vai estar funcionando. Aí o que que vai acontecer? Arco elétrico na hora, né, de você abrir aqui. Aqui tem uma gaiola de Faraday, né? Ela, se ela estiver bem aterrada, vai te proteger, tá? Mas é bom que você desligue, abaixe os painéis, o geral de todos os painéis de baixa tensão depois que você vai desligar, né, a chave aqui. Mas antes, né, você só desligou o de baixa tensão, o de média, né? Se tiver, óbvio, esse aqui não tem, né? Mas se tiver, aí você vai desligar esse disjuntor de média tensão. Então, desliga o de baixa primeiro, desliga o disjuntor de média tensão se o projeto tiver, tá? Aí só depois que você vem nessa alavanca aqui e abre a chave fusível, tá? Essa alavanca, tá vendo? Ó, ela tem uma transmissão aqui, ó, com a chave fusível de proteção dessa subestação. Era esse exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, manutenção do trafo 1, né? Você pode colocar trafo 1, tá? Com medição de corrente para verificar possível sobrecarga, reaperto dos conectores, tá? Limpeza da subestação. Então, aqui eu coloquei passo a passo, inclusive, eu coloquei, ó, espaço 7 aqui, é lá da NR10, é o Dicas lá, lembra? Desligar, impedir, constatar, né? Ver se tudo foi desligado, né? Fazer o aterramento temporário, né? E o bloqueio, né? E a sinalização, tá? Inclusive aqui, ó, coloquei, ó, retirada de materiais impróprios,
que a subestação tem lá, né? Retirando o pó, ou, né, com aspirador, ou até um compressor ali, um soprador de ar, tá? No transformador, ó, um aspirador de pó para remover toda a poeira e usar ar comprimido, se possível, né? Para dispersar as outras que estão ali, né? Para limpeza nos canais de ventilação das bobinas, tá? Por exemplo, se for o transformador a seco, e aí você vai ter que passar por dentro das bobinas do transformador a seco, tá? É, esse aqui, ó, é transformador, tá? Deixa eu ir lá na foto. Esse aqui é um transformador a óleo, tá? Então, a ventilação dele aqui é essa aqui externa. Você vai assoprar aqui. Mas quando é um a seco, você literalmente tem que soprar ali, né? Com o compressor ali, né? O jato de ar por dentro ali do enrolamento, tá? Para tirar aquela poeira ali, passar um pano, né? Ó, finalizar com um pano seco em todo o transformador. Ó, 9. Realizar o reaperto das porcas, né? Que foi, você vai verificar novamente com o termovisor, né? Para identificar. Ele falou que era no borne do transformador, né? Na parte de baixa tensão aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma outra foto. Ó, isso aqui é a média tensão do transformador, isso aqui é abaixo, ó. Então você vai vir aqui, ó, inclusive aqui, ó, nesses bornes de baixa tensão do transformador. Você vai olhar nos painéis também, tá? Certificar que está tudo limpo, né? Verificar os equipamentos, instrumentos foram retirados da área do transformador. Seguir com o procedimento de reenergização, ou seja, o contrário lá do Dicas, né? Qual o tipo de manutenção? Foi preventiva, né, para evitar de que esse alarme de sobrecarga aí, né, continuasse, inclusive a sobrecarga, né, continuasse. E você evitou fazendo o aperto, né, dos terminais lá da baixa tensão do transformador, né, no caso, mas você vai olhar é bom você olhar nos painéis ali de baixa tensão também, né? Mas principalmente lá na subestação. Materiais necessários: pano seco, limpo, né, e limpo, vassoura, aspirador de pó, soprador de ar, né? Tem soprador, aqui soprador de ar que ele tem um motor de dois tempos, né? Tem um elétrico também, você pode utilizar, tá? Tem uma bateria também. Instrumentos e ferramentas necessárias alicate amperímetro para verificar a corrente lá da baixa tensão, se ela diminuiu, o termovisor, né, que é esse equipamento aqui, jogo de chave de boca com isolação, né, tudo para eletricidade tem a isolação. Os cadeados, né, para impedir a reenergização, né, com as tags, né, de advertência, que é a etiqueta, né, EPI necessário, óculos de segurança, o capacete, ou a roupa, né, com tratamento anti-chama, o calçado para eletricista, com CA, tá? Os profissionais envolvidos, né? Você lá do setor de manutenção, o eletrotécnico, né? Risco de choque elétrico, principalmente durante o procedimento de medição, né? E de manutenção lá com alicate amperímetro, né, na baixa tensão. Então você faz aqui o autorização, né, assinatura que eu coloquei digitado, né, mas vai colocar tudo, né, cursivo aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu fazer o registro aqui, mas basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa eu ver. Não, não tem, tá? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês aí fazer né, o envio das atividades, tá? Não se esqueça, estou sempre olhando aí as FOs, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau. Um abraço.